dor lombar foram as doenças que mais geraram benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, no Brasil em 2023. Esses dados mostram que a hérnia de disco está no topo do ranking como a causa do afastamento de mais de 51 mil beneficiários. Muita coisa, né, meu povo? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o neurocirurgião especialista no tratamento da dor crônica, Dr. Luiz Severo. Doutor Luiz, boa tarde, seja bem-vindo aqui à nossa Hora do Povo. Olá, boa tarde, Calil, e a todos que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Sem dúvida, falar de hérnia de disco é a gente saber uma realidade. 80% da população sofre com isso, mas saber o que fazer e como evitar, porque nem todo mundo, se a gente for fazer agora uma ressonância, todo mundo que está aqui no estúdio, todo mundo vai ter uma alteração na coluna. Quais desses vão desenvolver dor crônica? Isso é a questão. Doutor, eu queria conversar com o senhor para a gente ser bem didático. O que é exatamente uma hérnia de disco? De que maneira ela é provocada? Bem, se a gente entender que a hérnia de disco consiste num problema do disco que fica entre uma vértebra e outra. Eu tenho uma coluna, um tijolo em cima de outro tijolo. E no meio dele tem um disco, que deveria amortecer, é fundamental para a nossa dinâmica do caminhar. Mas, com o passar do tempo, a idade, o sobrepeso, o tabagismo, são fatores importantes que desgastam esse disco. E esse disco desgastado leva a alterações. Leva a alteração da hérnia de disco, a discopatia que aparece no laudo da ressonância, ou mesmo hérnias extrusas e protrusões. São momentos de apresentação dessa hérnia, mas entender que essa hérnia vai gerar um sintoma, já que ela é tão presente na população, nem todo mundo vai ter sintoma. E o sintoma realmente da hérnia de disco é aquela dor lombar que corre pela perna, ardendo, queimando. A gente teve um caso de uma atriz, salvo engano, há alguns dias, semana passada mais ou menos, que ela teve que ser afastada, até um determinado procedimento, ela teve que se submeter. Quando a gente sente essa dor, que o senhor até tratou, e eu falo sobre isso porque eu tenho hérnia, viu, doutor? Na lombar e na cervical, sei muito bem quando a gente trata de dor. Em que momento esse procedimento, essa intervenção cirúrgica, ela é necessária? Bem, quando a gente está falando no tratamento da hérnia de disco, a primeira coisa é o paciente entender que a fisioterapia é fundamental. É o movimento que melhora a dor. E muitas das vezes o nosso paciente tem medo de se movimentar. É o que a gente chama do comportamento do paciente doloroso. Ele não se movimenta, o músculo fica mais endurecido, gera mais dor e não se movimenta. É um ciclo vicioso de piora da dor. Quando o nosso paciente que tem hérnia de disco tem a dor persistente, e mesmo com fisioterapia otimizada, com movimentos, com manipulação, dentre outros estímulos, associado ao tratamento medicamentoso bem feito, muitas vezes a gente utiliza anticonvulsivantes, antidepressivos para os pacientes que já têm uma dor mais persistente, ou mesmo opioides. Quando não respondem a esse tratamento, sim, indicamos procedimentos minimamente invasivos. E foi o que essa atriz fez. Ela fez o que a gente chama de bloqueio. Bloqueio ou infiltração, que é muito conhecido, ele tem o objetivo do quê? De paralisar a dor utilizando uma agulha que joga uma medicação, geralmente um anestésico junto com um corticoide, bem no nervinho que está inflamado. E o paciente melhora instantaneamente da dor. A gente tem alguma maneira de evitar a hérnia? E outro detalhe, que tipo de atividade física quem tem esse problema pode fazer, doutor? Ótimo. Sim, temos como evitar a hérnia de disco. Primeiro, evitamos fatores de risco. A gente sabe que o paciente que tem sobrepeso ou obesidade, o IMC acima de 30, aumenta muito o risco de desenvolver hérnia de disco. 2, imobilidade. A cada 6 horas que ficamos sem caminhar, aumenta-se o risco de desenvolver hérnia de disco. A imobilidade hoje é a 8ª causa de perda no trabalho e de doenças crônicas. A imobilidade gera mais radical livre, mais inflamação, mais dor. E o paciente mais imobilizado piora toda a qualidade de vida. O paciente que é tabagista também é um grande fator de risco. E também temos que lembrar
temos fatores que não conseguimos mudar, mas sobre a mulher é um fator de risco, o sexo feminino e o idoso, a idade, com o passar do tempo. Para prevenir, então, fazer atividade física, diminuir aquela alimentação mais inflamatória, fast food, ultraprocessados, fazer alongamentos, fazer fisioterapia e, claro, uma vez o paciente tendo esse quadro de dor, fazer o acompanhamento especializado faz toda a diferença. Ô, doutor Luiz, em alguns momentos existe um verdadeiro, acho que o senhor até já tratou sobre isso, um travamento. A gente não consegue literalmente andar nem para frente nem para trás. Nesse caso, o que a gente pode fazer? Corre o risco, de repente, de cair da própria altura? Que dicas o senhor pode trazer numa situação como essa? Pronto. Primeira coisa, travei a coluna. Você vai pedir ajuda a alguém e você vai deitar no chão, botar uma compressa de água morna. É muito comum, às vezes, os pacientes usarem água fria, gelada. E eu reforço, não deve ser a água fria ou gelada, porque ela contrai mais a musculatura. A gente tem que entender que quando há o travamento, há um pinçamento da hérnia com o nervo, então aquela dor na lombar e corre para a perna e o músculo dispara. Os músculos eretores da espinha contraem a musculatura e você fica endurecido. Você precisa alongar e fazer compressa de água morna. Primeira coisa, respira fundo, técnica de relaxamento, deita no chão e alonga a musculatura. Claro, é por isso que é importante o acompanhamento com o especialista, com o fisioterapeuta, porque ele vai ensinar, a gente ensina algumas manobras. O paciente vai aprendendo algumas manobras para poder sair dessa crise. É óbvio que cada vez mais, se você faz o acompanhamento, faz o tratamento otimizado, utiliza de algumas estratégias terapêuticas e fisioterápicas, cada vez a crise vem em menor quantidade. E você se torna educado para atender a si próprio, a identificar uma crise e a fazer movimentos que melhoram ela. Ô, doutor Luiz, tem cura a hérnia ou a gente precisa aprender a conviver? Pronto, a gente não precisa aprender a conviver com a dor da hérnia de disco. Mas se você me perguntar, tem cura Parkinson? Não. Tem cura Alzheimer? Não. Tem cura hérnia de disco? Não. São doenças degenerativas. Uma é uma neurodegeneração com perda neuronal, neurônios se perdem. O outro é uma perda de fibroblastos, de tecidos dos discos. E essas perdas vão gerando desgaste irreversíveis. Degenerativa hoje, para otimizar, a gente aspirado de medula óssea, células tronco, coloca próximo do disco, próximo da artrose, melhora esse quadro de dor e ele gera uma desinflamação e um componente de regeneração desse tecido. Mas eu retornar aos estados iniciais não temos como. A gente tem como sim viver sem dor, estabelecendo rotina saudável, diminuindo o peso, fazendo movimento, diminuindo até mesmo a atividade laboral. Muito tempo sentado, vamos falar com o nosso empregador e recomendar que ele libere o nosso trabalhador a fazer alongamentos laborais de 2 em 2 horas. Vamos melhorar a nossa ergometria, sentando melhor, colocando um computador na altura adequada. São esses ajustes que o paciente ele vai aprendendo a fazer para viver sem dor. Mas a hérnia sempre vai estar, porque é um processo degenerativo irreversível. Mas a experiência de dor a gente consegue sim tratar e paralisar. Doutor Luiz, para nós que somos mulheres e temos, nesse caso, a hérnia de disco, que tipo de calçado é mais indicado para a gente? Pronto. Quando a gente está falando de hérnia de disco, e no caso das mulheres, o que acontece é que a hérnia de disco, ela tem um processo de desgaste, como eu falei. Inicialmente ela fica um disco bem gordinho e gera hérnia. Essa hérnia vai saindo e o disco fica bem fininho. Aí fica aquela sensação de osso roçando no osso. Imagina essa sensação. Todo o nosso sistema de coluna, ele é uma sequência de ossos. Se eu descompensei um disco, a sequência começa a alterar. Então o paciente começa a desenvolver dores em outras regiões. Dores no calcanhar, porque fazem fasciite plantar, dores na cervical, porque o pescoço começa a ir para frente, já que o meu quadril começa a jogar para trás. Então é uma descompensação. A gente primeiro tem que entender onde tudo começou. Foi a hérnia de disco lombar, vamos intervir na região lombar primeiro. Mas, para evitar a progressão
você dá uma pausa de pelo menos 5 a 7 dias. Mas você pode realizar. Se a sua crise não é aguda, você tem um desconforto crônico, o fortalecimento é necessário e o agachamento não vai piorar. Pelo contrário, mas você precisa ser feito com auxílio de uma supervisão de um educador físico e, claro, fazer uma avaliação global do contexto hernia de disco com o médico da dor e do contexto do movimento com o fisioterapeuta. Mas não há qualquer contraindicação. Doutor Luiz Severo, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, por dirimir essas dúvidas e dizer que o nosso espaço está sempre aberto. Eu que agradeço mais uma vez e sempre, movimento é o tratamento. Conversamos com o neurocirurgião Dr. Luiz Severo, falando sobre esse tema tão importante que é a hérnia de disco, né? Muitas pessoas sofrem com fortes dores e por isso que é tão necessário aí a gente ter esses cuidados que o Dr. Luiz acabou de conversar com a gente.